e as discussões sobre a rastreabilidade na pecuária estão cada vez mais intensas, já que essa prática tem o potencial de atestar a sustentabilidade socioambiental da proteína brasileira. Por isso, a gente conversa agora sobre esse assunto com o Pedro Burnier, que é coordenador do GTFI, o Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos. Muito boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a você por participar aqui com a gente, falando desse assunto tão importante que tem sido um desafio, né, para a nossa cadeia produtiva. E o desafio está principalmente no monitoramento do que a gente chama de fornecedor indireto, que são os produtores de bezerro e também de boi magro. Então eu começo te perguntando como é que a gente pode engajar mais, melhorar o nosso diálogo com esses pecuaristas, Pedro? Eu acho que o diálogo tem que vir exatamente dos fornecedores diretos, são aqueles de engorda que costumam comprar desses fornecedores para fornecer para os frigoríficos, né? Porque os frigoríficos têm tido muita pressão do mercado e isso, na verdade, faz com que eles sejam expostos ao risco e eu acho que, na verdade, a conversa tem que ser exatamente nesse caminho, né? As ferramentas que existem hoje já são inclusivas para que você tenha diálogo com esses fornecedores indiretos. Certo. E quando a gente fala então desse engajamento dos fornecedores diretos nessa pauta, o que você que está próximo aí aos pecuaristas sente? Qual que é a dificuldade deles? Por que isso não existe ainda? Eu acho que a ideia aí é tentar entender melhor as ferramentas que estão disponíveis, né? O sistema de rastreabilidade, hoje você tem duas formas de trabalhar. Uma é você ter a identificação individual, né? Que é uma solução mais cara, né? O nosso rebanho hoje nem 2% está identificado, traz mais custo para o produtor. E a outra realmente seria outras ferramentas que estão disponíveis, né? Que estão sendo trabalhadas dentro do âmbito do GTFI, que são exatamente ferramentas em que você une a análise através do GTA e do CAR, né? E com isso você consegue ter a informação dos fornecedores indiretos. E essas ferramentas, elas são, de certa forma, inclusivas, né? O fornecedor indireto passaria essa informação para o fornecedor indireto e a análise seria feita para os frigoríficos, né? Uhum. Sim, a gente tem acompanhado bastante essa discussão e a gente percebe que quando a gente fala da GTA, inclusive até o GTPS lançou aí para o Ministério da Agricultura um documento falando sobre possíveis soluções e essa questão da GTA não teve consenso entre todos. E eles Uhum. têm ali o receio da GTA impactar em questões sanitárias, existe o receio também de a questão da GTA acabar excluindo, né, alguns produtores, já que alguns realmente têm questões aí com a legislação que muitas vezes não estão na mão dos produtores. Como que você vê tudo isso, Pedro? Isso, acho que já existem formas, né? Você tem blockchain, você consegue assegurar os dados dos produtores, isso não vejo tanto problema. E você também, na verdade, chega em um momento em envolver o próprio setor público, né? O setor público tem esses dados da GTA e do CAR. Uhum. É que, hoje em dia, se você for pensar em identificação individual, levaria um tempo muito grande. E o mercado está demandando, né? Regulamentação europeia já apareceu, a dos Estados Unidos também, né? Então, hoje em dia, vários frigoríficos na verdade, diretamente, os produtores precisam começar a ter a rastreabilidade para poder fornecer para esse mercado e ter acesso a novos mercados, né? Então, eu vejo que o momento rápido é você realmente fazer a análise do GTA e CAR através dessas ferramentas que, na verdade, obtêm dados do próprio produtor, né? Aham, entendi, Pedro. E como que você acredita que vai ser esse mercado no futuro para o produtor que não aderir às práticas que permitem a rastreabilidade da produção? Você acha que vai continuar havendo mercado para esse produtor? Eu acho que fica um pouco mais difícil, porque esse é um caminho sem volta, né? Quando você fala em rastreabilidade, você está falando muito em questão até de segurança alimentar, né? Quer dizer, hoje em dia, você precisa de uma rastreabilidade para dar garantia de que aquele produto tem segurança no processo produtivo. E o próprio consumidor também, ele está cada vez mais procurando informação sobre o produto, né? Na gôndola. E isso, na verdade, você consegue através de uma rastreabilidade. Então, eu acho que é uma tendência, né? A própria China, que na verdade importa hoje mais de 50% do volume da carne, eles também estão começando, não tão restritivo quanto a União Europeia, mas eles também estão começando a incluir algumas demandas. E a questão da segurança do alimento é um item muito importante, principalmente para o mercado chinês. Sem contar aqui no Brasil, né? No Brasil, você vê as duas grandes redes aí, a Carrefour e Pão de Açúcar, eles também exigem essa rastreabilidade, esse monitoramento, para que realmente eles tenham menos exposição a risco e possam
com os compromissos assumidos. A gente vê que cada vez mais essa questão da rastreabilidade é uma questão de permanência no mercado, né? Pelo menos no mercado regulado, no mercado correto, digamos assim, né, Pedro? E para a gente, então, ir finalizando, quanto aos pequenos pecuaristas, né, que às vezes têm dificuldades com relação à regulamentação, dificuldades financeiras, como que a gente pode seguir avançando sem deixar ninguém para trás, Pedro? Como que você vê essa questão? Aí eu acho que realmente seria questão de envolver os próprios governos, né? Eles têm ferramentas, né, e têm dados para realmente conseguir fazer esse monitoramento no nível estadual, tá? E isso, obviamente, mantendo todo o sigilo da informação. E também você pode até ter incentivos do próprio governo para que consiga se fazer a identificação individual. Eu acredito no futuro, realmente, você utilizar a identificação individual como o melhor caminho, mas isso ainda leva um tempo. E o papel do governo, nesse momento, para incluir os pequenos produtores é fundamental. Com certeza. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Ok, obrigado. Obrigada. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.